Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar de datas radiculares, especificamente do IZC. Bem, essa aula de hoje eu quero mostrar para vocês quais são os posicionamentos do IZC. Então eu quero mostrar o posicionamento ideal, o que nós temos hoje, quais são os dois principais que foram criados e depois vamos falar de modificações. Bem, então aqui para exemplificar, primeiro, qual que é a diferença hoje entre um DAT extraradicular e um DAT entre raízes, tá? Por que eu estou falando DAT? Porque é dispositivo de ancoragem temporária esquelético. Então, é um nome que nós utilizamos hoje corriqueiramente. É um nome que em artigos científicos vem do TED. Então, o DAT é a tradução do TED. Então, por isso que nós utilizamos os nomes de DATs, que é dispositivo de ancoragem temporária. Bem, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Esse DAT instalado é um DAT entre raízes. Então é o DAT convencional, que nós usamos aí há muito tempo. Eu particularmente uso dispositivos de ancoragem desde 2003. Foi onde eu realmente comecei a ver sobre os dispositivos. Qual que é a diferença de 2003 para hoje? Muita, tá? Desde o material até a técnica. Então a técnica que nós utilizamos em 2003 é completamente diferente de hoje, porque primeiro, o dispositivo da época de 2003 ele era auto-rosqueante. Qual que é a diferença para hoje? Hoje ele é auto-perfurante. O ideal hoje é você usar um dispositivo que seja auto-perfurante e auto-rosqueante. Qual a diferença? O auto-rosqueante ele só rosqueia, tá? Então nós temos que ter uma pré-perfuração, tem que usar uma lança, tem que usar uma fresa para criar uma perfuração para você depois só colocar o dispositivo. Por quê? Porque ele só cria a rosca, tá? Ou seja, ele só faz ao redor do osso a estabilização. Ao passo que o autoperfurante, ele tem uma ponta ativa e ele perfura. E consequentemente, quando você vai girando, tá? Ele vai perfurando. E o autoperfurante e rosqueante é aquele que você tem a ponta ativa e você coloca, então a ponta dele é ativa, então ele perfura, e a rosca dele também é ativa, que ele rosqueia. Vocês vão falar, mas a grande maioria hoje eu uso às vezes só uma lança na entrada, depois eu uso o parafuso para rosquear. Sim. Só que existe uma diferença. O osso medular que nós utilizamos no dia a dia, ele é bem maleável. Então, mesmo que a rosca não tenha um poder de corte tão grande, ela vai fazer essa rosca. Só que quanto maior o poder de corte da rosca, menos o trauma e maior a estabilidade. Se eu tenho mais estabilidade, o que eu tenho? Maior durabilidade do dispositivo de ancoragem. Ou seja, ele fica por mais tempo, ele fica mais estável, você consegue ativar mais. Ok? Então essa é uma diferença básica aí para quem já está fazendo ou para quem está começando a fazer o dispositivo, saiba o que é um autoperfurante, o que é um autorrosqueante, o que é o autoperfurante com um autorrosqueante, ok? Bem, então aqui na imagem vocês conseguem ver dois dispositivos que são entre raízes, que aqui é um dispositivo convencional, é o que nós temos aí de maior literatura sobre isso, que aí vocês vão ter guias cirúrgicos, posicionamento, alguns colocam angulado, outros não colocam, aí você tem que saber transmucoso. Então você tem uma série de detalhes aí para o entre raízes, tá? Diferença dele para o extraradicular. O entre raízes, primeiro, você tem que saber exatamente a posição de raiz. Se você não tiver espaço entre raízes, você não consegue inserir. Segundo, você tem que sempre radiografar antes e depois para ver se você não está muito próximo da raiz. Tá? Terceiro, a dificuldade aumenta para se instalar. Então, é um dispositivo mais difícil para se instalar do que o dispositivo extraradicular. Então, aqui é um entre raízes. E aqui vocês vão ver a diferença para um extraradicular. Olha a diferença extraradicular. Primeiro, o extraradicular já tá dizendo, o próprio nome diz, é fora das raízes. Então eu não vou precisar de uma radiografia, fazer uma radiografia periapical para saber se eu tenho espaço entre as raízes, porque eu vou colocar fora das raízes. Então aqui vocês estão vendo pela imagem, ó, ele está paralelo à raiz. No caso dessa aula, eu vou falar especificamente sobre o IZC. Então vocês vão perceber que o IZC ele fica extraradicular, mas ele não fica, tá, com um posicionamento a 90 graus com o plano oclusal.
Por que que ele não fica? Porque a nossa maxila não fica 90 graus. Vocês vão ver que quando a gente fala de buccal shelf, que vai ser um próximo vídeo, vocês vão ver que ele fica 90 graus. Então é diferente a técnica do IZC para o buccal shelf. Então agora que eu vou falar especificamente de IZC, eu vou mostrar primeiro para vocês aonde são as posições que nós podemos instalar. Então aqui, o IZC. Quando nós vemos um recobrimento gengival, ele fica assim. Reparem que aqui, ó, nós temos espiras expostas. Por que que tem espira exposta? Quando nós fazemos IZC, normalmente nós vamos colocar entre 4 a 6 milímetros de osso. Em pouquíssimos casos, 8 milímetros de osso. Por quê? Porque é uma região que você tem menos osso. Quando você coloca entre raízes, você vai colocar o dispositivo praticamente todo dentro do osso, vai ter uma parte de tecido ali que é o transmucoso, que geralmente vai variar entre 1 a 3 milímetros, que é a grande maioria, e o restante é dentro do osso. Quando nós falamos de IZC, vocês vão perceber que uma parte fica dentro do osso, normalmente isso que eu falei, em torno de 4 a 6 milímetros, e o restante fica em tecido. Então, isso quer dizer o seguinte, que nós não precisamos de um dispositivo, tá, que tenha uma rosca de 10, 12, 14. Não, nós não precisamos disso. Nós precisamos de mais rosca e menos transmucoso. Então, depois eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza hoje, com mais roscas, com menos roscas e mais transmucoso. Esse é o ideal. Então, sempre lembre, para fazer IZC, eu preciso de mais transmucoso e menos rosca. Por que que eu preciso disso? Porque eu tenho mais tecido. Então, aqui vocês vão ver na imagem, ó, nessa imagem, nós vamos ter bastante tecido aqui. E vocês vão ver depois que nós temos várias outras técnicas diferenciadas para IZC. Tem até o IZC que nós colocamos praticamente no zigomático. Aí já não é mais IZC, porque nós estamos falando de crista ênfase-zigomática, nós vamos falar de zigomático. Aí nós vamos precisar de um dispositivo com transmucoso extremamente longo e com menos rosca. Para quê? Para que você tenha uma perfuração e você tenha um tecido ali mucoso que seja menos traumatizado possível. Bem, então voltando aqui para o IZC, é exatamente isso daqui, ó. Então o IZC vem de uma nomenclatura americana, que foi preconizada pelo professor Chris Chang. Quem criou essa técnica, na verdade, foram os taiwaneses. E essa técnica foi chamada de IZC, porque é a crista do ênfase zigomático. Então vocês estão vendo aqui, ó, tá? IZC. Então é a crista do ênfase zigomático. Não é o zigomático, é a parte mais abaixo do zigomático, é a parte final do zigomático, onde você já começa o processo alveolar. Aquela parte é o IZC. Então é uma área específica. Então, em muitos casos, nem faz mais IZC, nós estamos fazendo praticamente no zigomático. Por quê? Porque os nossos pacientes, os pacientes ocidentais, são diferentes dos orientais. Nós temos uma quantidade óssea menor. Como nós temos quantidade de óssea menor, nós temos que mudar um pouco a técnica do que em relação aos orientais. Então, aqui, o que é o infrazigomático? É isso aqui, ó, é essa área aqui, ó. Quando nós colocamos aqui em cima, nós já estamos colocando no zigomático. Então, é diferente você colocar no infrazigomático e colocar no zigomático. Quando você fala de IZC, você fala de um tipo de dispositivo. Quando você fala em zigomático, você fala de outro. Então, você tem que saber exatamente onde você vai pôr para saber qual material que você vai utilizar e tamanho do dispositivo que você vai utilizar. Então, o IZC, basicamente, nós podemos fazer ele de duas formas. Nós podemos fazer ele mais anterior ou mais posterior. Então, aqui nós temos um artigo que foi publicado pelo professor Robert Eugenides e pelo professor John Lin, onde ele identificou o IZC e ele criou uma nomenclatura. Por quê? Porque fica mais fácil nós conversarmos entre colegas e falar assim, eu gostaria que fizesse um IZC 6 ou IZC 7. Então, vocês estão vendo aqui, ó, IZC 6 e IZC 7. Então, se você é ortodontista, você não faz esse tipo de dispositivo, você encaminha, fica mais fácil você falar para o cirurgião, para o buco, para qualquer cirurgião dentista que faça para ti. É IZC 6 ou IZC 7?
Então, a comunicação entre você e quem vai ser o ortodontista e o colega que vai fazer para o ortodontista é mais fácil. E se for de ortodontista para ortodontista, por exemplo, nós vamos fazer um planejamento de um caso. Eu falo para você, olha, aqui é legal você usar um IZC. Ele vai falar, qual que eu vou usar? Você fala, ó, aqui é melhor o IZC6, aqui é melhor o IZC7. Então, essa nomenclatura é importante para nós conversarmos entre os ortodontistas, entre os dentistas, para saber aonde é a melhor região para colocar naquele determinado caso. Então, aqui o John Lincoln, ele classificou então como IZC6 e IZC7. Aqui, IZC6 e IZC7. Qual a diferença entre esses dois tipos de IZC? O IZC6, ele tem uma quantidade menor de osso, ou seja, a região do IZC6, que é entre segundo pré e primeiro molar, nós vamos ter uma quantidade menor de osso. Consequentemente, mais difícil de fazer e menor estabilidade. Ao longo desses anos que nós temos feito o IZC, nós reparamos que mais de 90% dos casos nós colocamos em IZC7, que é entre primeiro e segundo molar. Por quê? Porque tem uma quantidade maior de osso. Então, normalmente, em adulto, nós colocamos o IZC7. E você fala, mas quando que eu uso o IZC6? O IZC6 eu uso mais em criança. Mas você fala, você usa em criança? Sim, eu uso em criança. Assista depois a aula que eu gravei sobre técnica vista. Vocês vão ver que a técnica vista é feita muito em criança. Então, o que eu posso falar para vocês? Que na técnica vista, eu uso nos pacientes normalmente o IZC6 ou um IZC modificado, que não é nem o IZC6 nem o IZC7. É um IZC que eu uso ele mais alto, mas é por quê? Porque é especificamente para criança. A criança tem um zigomático mais baixo, então a gente consegue modificar essa técnica. Agora, via de regra, geral, em adulto, nós vamos utilizar o IZC7. Então, vocês vão observar aqui, ó, na imagem, nós temos aqui, ó, o IZC6 e o IZC7. O que acontece? No IZC6, ó, você tem uma quantidade menor de osso. E no IZC7, ó, tem uma quantidade maior de osso. Reparem aqui na tomografia, em vermelho é o IZC6, e em verde é o IZC7. Agora, quando nós vamos fazer a instalação do IZC? O IZC tradicional, ele é feito próximo às raízes. Ou seja, ele tem uma angulação, ele está paralelo às raízes, ele fica próximo. Não é você falar assim, não, eu vou colocar totalmente fora das raízes e ficar bem longe. Não, você vai ver que em muitos casos, quando você faz a palpação, você tem pouquíssimo osso por vestibular, principalmente nos pacientes ocidentais. Então, quando você vai fazer o IZC, o mais importante é a palpação. Porque a hora que você palpa, você vê a quantidade de osso que tem ali. Muitos pacientes têm pouco osso. Então, você não adianta querer utilizar um dispositivo muito longo para fazer esse tipo de técnica. E ao longo desses anos, o que eu percebi nos pacientes ocidentais? São pacientes com pouco osso, são pacientes que você tem que colocar o IZC um pouco mais alto em comparação com os pacientes orientais. Então, nós percebemos o seguinte, que o dispositivo ele não pode ser tão longo e ele também não pode ter tanta rosca. Por quê? Porque nós vamos deixar muito exposto. Então, um dos princípios hoje que nós vamos dizer ser não usar parafusos muito longos e usar parafusos com um transmucoso maior. O que eu uso normalmente? Um 2x12, onde eu uso 8 de rosca e 4 de transmucoso, ou no máximo um 2x14, com 8 de rosca e 6 de transmucoso. Olhem a diferença. Se você for pegar um dispositivo entre raiz, um qualquer convencional, não existe transmucoso de 6. Você vai ter no máximo 3. Então aqui eu uso ou transmucoso de 6 ou transmucoso de 4. Só que reparem, eu estou falando de medida 12, tamanho de rosca mais tamanho de transmucoso. Quando eu falo 14, eu falo 8 de rosca e 6 de transmucoso. Reparem quando vocês forem comprar, porque existem algumas marcas que não classificam assim. Eles classificam um 2x12 como 12 de rosca mais transmucoso. Aí seria um 2x16. É um parafuso muito longo para IZC, principalmente na técnica convencional. Ok? Então, vocês tomem cuidado quando vocês forem comprar qualquer marca. Sempre tem que observar. Antigamente, as marcas no Brasil eram identificadas em tamanho de rosca,
tamanho de transmucoso, ok? E a espessura. Então, você tinha, por exemplo, 2 por... 2 não, desculpa, não tinha 2. Antigamente tinha até no máximo 1,8. Então, você tinha 1,8, que era a espessura do dispositivo. Você tinha 1, então era 1,8x, 1x, por exemplo, 10. Então, esse 1,8 era o diâmetro, o 1 era o transmucoso e o 10 era o comprimento da rosca. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Vejam, sempre que vocês usam qualquer coisa, vocês têm que saber qual o tamanho da rosca, qual o tamanho do transmucoso, ok? Uma dica importante isso para vocês, tá? Porque às vezes vocês vão usar um parafuso muito longo, vocês não vão ter o sucesso, porque ele vai ficar mais para fora do osso do que para dentro. Você tem um movimento de... Desculpa, você vai ficar mais para fora do osso, mais em tecido do que dentro do osso. Você tem um movimento de báscula maior, você perde o dispositivo mais fácil, ok? Então aqui, nós temos esse artigo de John Lin falando dos dois tipos. Interessante, nesse artigo do professor John Lin, ele coloca que ele usa um dispositivo 2x8, ou seja, ele está usando 6 de rosca com 2 de transmucoso. Ele diminuiu o tamanho do dispositivo. Só que para os pacientes orientais, saliento mais uma vez, tem mais osso, então ele pode utilizar um 2x8, 8 total, tá? Para o perfil brasileiro, para o perfil ocidental, normalmente nós usamos um tamanho aí de 10 a 12, ou seja, 8 de rosca e 2 transmucoso, ou 8 de rosca e 4 transmucoso. Esse é o ideal para o perfil, tá? Ocidental. Então, essa diferença é muito importante de paciente oriental e paciente ocidental. Então, aqui, para fechar esse posicionamento, ficar mais fácil. Quando nós falamos de IZC6, o dispositivo está onde? Está aqui, ó, entre o 5 e o 6. E quando nós falamos de IZC7, ele está entre o 6 e o 7. Então, ficou fácil agora de classificar. IZC6 entre segundo pré e primeiro molar e IZC7 entre primeiro e segundo molar. Aqui, então, está o resumo do IZC6 e do IZC7. Ficou fácil, então, agora, para identificar o que é um e o que é outro. Bem, e nós vamos falar de técnica de instalação. Bem, técnica de instalação, vamos falar na nossa próxima aula, ok? Então, hoje eu queria mostrar para vocês o que é o IZC, o que quer dizer IZC, quais os tipos de IZC, tá? E numa próxima aula eu vou falar o que para vocês? Técnica de instalação, tá? Então, a nossa próxima videoaula aí vai ser sobre a técnica, então eu vou mostrar para vocês o dispositivo que eu uso, como que eu faço, como que é a técnica de instalação, então eu vou dar o passo a passo para vocês da técnica de instalação do IZC, ok? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Abraço a todos.